No ano de 1852, no coração da Louisiana, o ar era pesado e úmido, carregado com o cheiro adocicado do algodão e o odor de terra molhada vindo do lento e poderoso rio Mississippi. Ali, estendia-se a plantação da família Finch, uma propriedade imensa cujo luxo da casa principal contrastava brutalmente com a miséria das senzalas. A mansão, com suas colunas brancas e varandas amplas, era um monumento à riqueza construída sobre o suor e o sofrimento de centenas de escravizados. Era um mundo de regras rígidas e crueldade silenciosa, onde o poder era absoluto e a vida humana tinha um preço definido em leilão. O dono de tudo aquilo, o coronel Alistair Finch, era um homem amargurado pela perda recente de sua esposa, e sua dor o tornara cego para as sombras que se moviam dentro de sua própria família. Ele se afundava em seu escritório, ignorando o lento definhar de sua única filha, Lillian, e deixando a administração de parte de suas terras nas mãos de um homem que sorria com gentileza, mas carregava o veneno na alma. Esse mundo de aparências estava prestes a ser abalado por uma verdade terrível, escondida nos cantos mais escuros daquela casa imponente. O monstro dessa história não usava chifres nem garras, mas sim um terno bem cortado e um sorriso afável. Seu nome era Silas Blackwood, o irmão mais novo da falecida esposa do coronel Finch. Aos 45 anos, Silas era a imagem da respeitabilidade, um homem que frequentava a igreja aos domingos e conversava sobre negócios com os outros senhores de terras. Para o coronel ele era um apoio, um cunhado prestativo que ajudava a cuidar da propriedade e principalmente de sua sobrinha doente, a pequena Lillian. Mas por trás de seus olhos claros e de suas palavras mansas, escondia-se uma ambição doentia. Silas via a fortuna dos Finch não como um patrimônio de sua sobrinha, mas como algo que lhe pertencia por direito. A frágil Lillian, uma menina de apenas 8 anos, era o único obstáculo em seu caminho. E Silas, um mestre na arte da dissimulação, havia encontrado uma maneira de remover esse obstáculo de forma lenta, silenciosa e, acima de tudo, insuspeita, disfarçando um assassinato cruel como uma tragédia familiar inevitável. O ato que revelava sua verdadeira natureza acontecia quase todos os dias, sob o disfarce de um carinho de tio. Naquela tarde, Silas entrou no quarto de Lillian, onde a menina repousava pálida em sua cama. Ele trazia consigo uma pequena caixa de doces, seus favoritos, feitos especialmente para ela. Com uma voz suave, ele a convenceu a comer um, dizendo que aquilo lhe daria forças. A menina, solitária e carente de afeto desde a morte da mãe, confiava em seu tio e aceitou o presente com um sorriso fraco. Silas a observou mastigar lentamente, seus olhos fixos no rosto dela, com uma frieza que ninguém mais via. O doce estava misturado com uma pequena dose de arsênico, suficiente para mantê-la doente e fraca, mas não para matá-la de uma só vez. Era um plano metódico e perverso. Assim que a menina engoliu o último pedaço, Silas se despediu com um beijo na testa e saiu do quarto, deixando para trás uma criança que, sem saber, acabara de receber mais uma dose do veneno que a estava matando aos poucos, pelas mãos da pessoa que ela mais amava depois de seu pai. Se o começo desta história já te deixou tenso, imagine o que vem pela frente. Para não perder nenhum detalhe dessa jornada de justiça e vingança, se inscreva agora no canal, deixe o seu like para fortalecer nosso trabalho e comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com o tio Silas. A compra de Elara não foi um espetáculo de leilão, com gritos e lances disputados sob o sol escaldante da Louisiana. Foi uma transação fria e silenciosa, realizada no escritório de um comerciante na cidade. O coronel Finch a examinou não como um ser humano, mas como quem inspeciona uma ferramenta para um trabalho específico. Ele não queria uma cozinheira ou uma lavadeira. Queria uma sombra, uma presença constante e silenciosa no quarto de sua filha. Ao chegar na plantação Finch, Elara sentiu o peso daquele lugar. A grandiosidade da casa principal, com suas varandas imponentes, era uma afronta direta à fileira de cabanas de madeira onde ela passaria suas noites. Suas instruções foram dadas de forma curta e direta pelo próprio coronel. Sua única tarefa é cuidar de Lillian. Mantenha-a confortável até que Deus decida levá-la. Ele falou da morte da própria filha com uma resignação gélida, como se a menina já fosse uma memória.
Para ele, Elara não era uma pessoa, era apenas a última tentativa de aliviar uma tragédia que ele já aceitara como inevitável. Ninguém ali imaginava que aquela mulher, comprada por um punhado de dólares, seria a única a enxergar a verdade. Quando Elara entrou no quarto de Lillian pela primeira vez, o ambiente era de uma tristeza sufocante. O quarto era luxuoso, cheio de bonecas de porcelana e móveis delicados, mas o ar era pesado, com cheiro de remédios e de doença. A menina, deitada em sua cama de dossel, parecia uma pequena boneca de cera, com a pele quase transparente e os olhos grandes e fundos, desprovidos de qualquer brilho infantil. As outras servas a tratavam com uma mistura de pena e medo, como se sua doença fosse contagiosa. Elara, no entanto, viu algo diferente. Ela viu uma criança terrivelmente solitária, faminta por um toque de carinho que não fosse clínico ou apressado. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou, umedeceu um pano em água fresca e o passou suavemente na testa da menina. Lillian não recuou. Pelo contrário, ela soltou um suspiro quase imperceptível, e seus olhos se fixaram em Elara com uma curiosidade que há muito não demonstrava. Naquele momento silencioso, uma conexão frágil, mas poderosa foi formada entre a escrava comprada para vigiar uma morte e a criança que todos já haviam desistido de salvar. No dia seguinte, Elara testemunhou a rotina que selava o destino de Lillian. Silas Blackwood entrou no quarto com seu sorriso costumeiro, trazendo uma pequena tigela de mingau adoçado com mel que ele insistia em dar pessoalmente à sobrinha. Um presente especial do seu tio, para lhe dar forças, disse ele, com uma voz que transbordava uma falsa preocupação. Elara permaneceu em pé, imóvel num canto do quarto, como uma peça da mobília. Seus olhos, no entanto, não perdiam um único detalhe. Ela observou a maneira como Silas segurava a colher, a forma como seu olhar não se concentrava no rosto da menina, mas sim em sua boca, garantindo que ela engolisse cada porção. Havia uma pressa contida em seus gestos, uma ansiedade que não combinava com o papel de tio amoroso. Assim que a tigela ficou vazia, ele se despediu com um beijo na bochecha pálida de Lillian e saiu, deixando para trás um silêncio perturbador. Elara notou que menos de uma hora depois da visita, a menina começou a se queixar de fortes dores no estômago, uma crise que as outras servas diziam ser normal. Para os outros, os sintomas de Lillian eram apenas a progressão de uma doença misteriosa e sem cura. Para Elara, eles começavam a formar um padrão aterrorizante. Sua avó, na Virgínia, era uma curandeira, uma mulher que conhecia o poder de cada folha, raiz e flor. Ela havia ensinado a Elara não apenas a curar, mas também a reconhecer os sinais do que não era natural. As cólicas agudas, a fraqueza repentina que se seguia a uma breve melhora, a palidez que se acentuava após cada visita de Silas. Aquilo não era obra de Deus ou do destino. Aquilo era obra de um homem. Em sua mente, Elara repassava as histórias de sua avó sobre venenos lentos, substâncias que imitavam doenças e matavam aos poucos, sem deixar rastros óbvios para os médicos da época. A suspeita que nasceu como um leve desconforto agora se transformava em uma certeza pavorosa. O mingau, os doces, os chás especiais trazidos por Silas não eram gestos de amor. Eram doses calculadas de morte, servidas com um sorriso no rosto. A descoberta caiu sobre Elara com o peso de uma sentença. Ela estava presa em uma teia de crueldade e ambição, e era a única a enxergar os fios. O que ela poderia fazer? Era uma escrava. Sua palavra não valia nada contra a de um homem branco, rico e respeitado como Silas Blackwood. Acusá-lo abertamente seria suicídio. Ela seria açoitada até a morte ou vendida para o trabalho brutal nos campos de açúcar, um destino do qual poucos retornavam. O instinto de sobrevivência gritava para que ela ficasse em silêncio, para que apenas cumprisse a ordem do coronel e observasse a vida de Lillian se apagar lentamente. Mas então ela olhava para a menina, tão frágil e indefesa, confiando cegamente no monstro que a envenenava. Ignorar aquilo seria uma traição não apenas à criança, mas à sua própria humanidade. Naquele quarto silencioso, Elara se viu diante de uma escolha impossível: salvar a si mesma ou arriscar tudo para salvar a vida da filha do homem que a possuía.
A decisão que Elara tomaria a seguir selaria não apenas o seu destino, mas o de todos naquela casa. Se você também está ansioso para saber o que acontece, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder a continuação. A decisão de Elara de lutar silenciosamente começou a dar frutos, pequenas vitórias que só ela conseguia enxergar. Usando o conhecimento passado por sua avó, ela preparava infusões discretas com cardo mariano e outras ervas que limpavam o corpo, misturando-as à água que dava para Lilian beber. Aos poucos a menina começou a reter a comida por mais tempo e a febre que a consumia durante as noites cedeu. Em uma tarde, enquanto Elara penteava seus cabelos finos, Lilian, com um fio de voz, pediu que ela lhe contasse uma história, algo que não fazia há meses. Foi um momento minúsculo, quase insignificante para o mundo, mas para Elara foi a prova de que a vida ainda lutava dentro daquele corpo frágil. Ela não sabia, contudo, que essa pequena centelha de esperança havia acendido um alarme perigoso na mente do homem que desejava a escuridão. A melhora de Lilian, por mais sutil que fosse, não passou despercebida pelos olhos atentos de Silas Blackwood. Ele era um homem metódico, que media o definhar da sobrinha com a precisão de um químico. Silas entrou no quarto de Lilian numa manhã ensolarada, com seu habitual sorriso e uma caixa de bombons. Mas seu sorriso congelou por uma fração de segundo ao ver um leve rubor nas bochechas da menina, um brilho nos olhos que não deveria estar ali. Ele a observou com mais atenção enquanto ela comia o doce que ele oferecia. Ela comeu mais devagar, com menos esforço. A suspeita de Silas se acendeu instantaneamente, afiada como uma navalha. Não havia como uma doença tão avançada regredir sozinha. Alguém estava interferindo. Seus olhos se moveram lentamente pelo quarto, passando pelas criadas, pelos móveis, até pousarem em Elara, que permanecia em pé perto da janela, quieta como uma estátua. Naquele instante ele soube. Não tinha provas, apenas a intuição de um predador que sente a presença de outro em seu território. Ele entendeu que aquela escrava silenciosa não era a serva dócil que aparentava ser. Ela era uma ameaça ao seu plano perfeitamente arquitetado, uma peça solta que precisava ser removida do tabuleiro com urgência e de forma exemplar. O ataque de Silas não veio com um grito ou uma acusação direta, veio com a astúcia de uma serpente. Naquela mesma tarde ele chamou o coronel Finch ao seu escritório, com uma expressão de profunda preocupação no rosto. Ele não acusou Elara de curar Lilian. Pelo contrário, ele a acusou de algo muito mais sombrio e fácil de acreditar naquela época: feitiçaria. Silas contou ao coronel que havia encontrado um pequeno saco de couro entre os pertences de Elara, cheio de raízes retorcidas, folhas secas e o que parecia ser um dente de animal. Ele descreveu como a viu sussurrando palavras estranhas sobre a água de Lilian. A mentira era brilhante em sua crueldade, pois usava a própria arma de Elara, seu conhecimento de ervas, contra ela transformando o remédio em veneno, cura em maldição. Para um homem como o coronel, amargurado, desesperado e ignorante sobre as práticas de cura dos escravos, a acusação de voodoo ou magia negra era aterrorizante e, acima de tudo, plausível. Ele não via uma curandeira, via uma selvagem praticando rituais perigosos em sua filha. O coronel Alistair Finch, cego pela dor e pela confiança que depositava no cunhado, não hesitou. Ele não questionou Elara, não pediu explicações. Para ele, a palavra de Silas era a verdade. Naquela noite, 2 feitores a arrastaram para fora do quarto de Lilian, ignorando o olhar confuso e assustado da menina. Elara não gritou nem lutou. Ela sabia que qualquer resistência só confirmaria a mentira de Silas. Seu castigo não seria o chicote no pelourinho, o que teria sido rápido. Silas havia sugerido algo pior, algo que a quebraria psicologicamente. Ela foi jogada na escuridão úmida e fria do porão de defumação, um pequeno barracão de tijolos sem janelas, onde o cheiro de fumaça antiga e carne curada impregnava o ar e sufocava os pulmões. A porta pesada foi trancada, mergulhando-a numa escuridão total. A ordem era que ela ficasse ali por 3 dias, com apenas um cântaro de água e um pedaço de pão de milho por dia. Era uma punição para quebrar seu espírito e servir de aviso a qualquer outro que ousasse interferir. Aqueles 3 dias na escuridão foram um inferno para Elara.
O frio do chão de terra subia por seus ossos, e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos ratos e pelo gotejar da umidade nas paredes. Mas o tormento físico não era nada comparado à agonia em sua mente. Ela só conseguia pensar em Lilian, sozinha e indefesa, novamente à mercê de Silas. Cada refeição que a menina recebesse, cada gole de chá, seria mais uma dose de veneno, agora sem o alívio de seus antídotos. Elara se sentia completamente impotente, uma prisioneira da mentira de um homem mau e da cegueira de outro. Ela sabia que Silas estava usando aquele tempo para provar seu ponto. Com ela fora do caminho, a saúde de Lilian iria despencar, e todos veriam aquilo como a prova de que sua magia era maléfica, e que sua remoção havia sido a decisão correta. Ela estava presa, e a cada hora que passava naquelas trevas, a vida da pequena Lilian se esvaía um pouco mais, tornando a mentira de Silas em uma terrível verdade. Quando a porta finalmente se abriu no terceiro dia, a luz do sol quase cegou Elara. Ela estava fraca, suja e mais magra, mas seu espírito não estava quebrado, estava endurecido, transformado em uma determinação fria como aço. Ao ser levada de volta à casa grande, ela viu o resultado do plano de Silas. Lilian estava de volta à cama, mais pálida e fraca do que nunca. A pequena melhora havia desaparecido completamente, substituída por uma prostração profunda. As outras servas a olhavam com medo e desconfiança. Para todos na casa, a prova estava ali, a bruxa havia sido afastada, e a doença da menina havia retornado com força total. Silas havia vencido aquela batalha de forma magistral. Ele não apenas puniu Elara e a isolou, mas também reforçou sua posição como o tio zeloso e preocupado, o único que realmente cuidava do bem-estar de Lilian. Ele havia transformado a verdade em mentira e a mentira em fato, deixando Elara completamente desacreditada e sem aliados. Mais tarde, naquele mesmo dia, Silas encontrou Elara no corredor. Não havia mais sorrisos, apenas a frieza de um predador vitorioso. Ele se aproximou dela e falou em um sussurro baixo, para que apenas ela ouvisse. "Espero que tenha aprendido sua lição", disse ele. "De agora em diante você fará exatamente o que eu mandar. Você dará a ela apenas a comida que eu preparar e os remédios que eu trouxer. Você vai sorrir e dizer que é para o bem dela. Se a saúde dela melhorar um pingo, eu saberei que você me desobedeceu, e seu próximo castigo não será tão rápido. Se ela piorar, será apenas a vontade de Deus." Naquele momento, Elara entendeu a profundidade da armadilha. Ela estava encurralada. Ou ela se tornava a cúmplice direta no envenenamento de Lilian, a mão que entregaria à morte a criança, ou ela se recusaria e seria morta, deixando a menina para morrer sozinha. Não havia uma terceira opção. Não havia escapatória. A partir daquele momento, cada dia seria uma escolha entre sua própria sobrevivência e a alma da criança que ela jurou proteger. Forçada a uma obediência superficial, Elara se tornou a atriz perfeita no palco macabro de Silas Blackwood. Por fora, ela era a escrava dócil e derrotada que ele esperava, servindo as refeições envenenadas com mãos trêmulas e um olhar baixo, evitando o contato visual. Mas por dentro, a humilhação no porão de defumação havia forjado seu medo em uma armadura de pura determinação. Cada colher de mingau que ela levava à boca de Lilian não era um ato de cumplicidade, mas sim um juramento silencioso de vingança. Ela entendeu que para vencer aquela guerra, não poderia lutar com a força, mas com a inteligência. Precisaria se tornar mais esperta, mais paciente e mais dissimulada que o próprio Silas. Sua submissão era uma máscara, e por trás dela, a mente de Elara trabalhava incessantemente, transformando cada momento de servidão em uma oportunidade para observar, aprender e planejar a queda do homem que a transformara em uma ferramenta de assassinato. A verdadeira batalha havia apenas começado, travada nos silêncios e nos gestos não vistos daquela casa. Elara sabia que não podia mais usar suas ervas curativas, pois qualquer sinal de melhora em Lilian a condenaria. Ela precisava de um método de proteção que fosse invisível aos olhos de todos, especialmente aos de Silas.
A solução veio de um conhecimento antigo quase esquecido, que sua avó lhe ensinara sobre as propriedades purificadoras de certos elementos. Todas as manhãs, antes do amanhecer, Elara ia até o fogão da cozinha principal, recolhia um pedaço de carvão de madeira de lei e o moía até transformá-lo em um pó fino e impalpável como poeira. Ela então misturava uma quantidade minúscula desse pó a um xarope escuro de melaço que era dado a Lilian para abrir o apetite. O sabor forte do melaço mascarava completamente a presença do carvão, que agia no estômago da menina como uma esponja absorvendo parte do veneno antes que ele pudesse ser totalmente assimilado pelo corpo. Era um risco imenso, um ato de desafio realizado bem debaixo do nariz do inimigo, mas era a única chance de dar a Lilian mais tempo, um tempo precioso que Elara usaria para tecer sua teia. Sua rotina diária se transformou em uma missão de espionagem. Enquanto limpava os corredores ou arrumava os quartos, seus olhos registravam cada detalhe. Ela memorizou os horários de Silas, a hora em que ele saía para inspecionar os campos, o tempo que passava em seu escritório, as noites em que recebia visitas. Ela notou que antes de preparar qualquer remédio para Lilian, ele sempre se trancava em seu escritório por alguns minutos. Aquele cômodo, com suas estantes de livros e cheiro de tabaco e couro, tornou-se para Elara o centro de todo o mal. Ela sabia que a prova de que precisava, a fonte do veneno que estava matando a menina, estava guardada em algum lugar lá dentro. Seus ouvidos se tornaram mais aguçados, capazes de distinguir os passos de Silas dos qualquer outra pessoa na casa. Cada rangido de uma tábua do assoalho, cada clique de uma fechadura, era uma peça no quebra-cabeça que ela estava montando pacientemente em sua mente. A oportunidade de confirmar sua suspeita surgiu em uma noite chuvosa. Uma forte tempestade abalava a casa, e o barulho dos trovões mascarava qualquer outro som. Elara, fingindo estar levando um copo de água para o coronel, passou pelo corredor do escritório de Silas. A porta estava entreaberta, e uma fresta de luz de lamparina se projetava no chão escuro. Ela parou, prendendo a respiração. Lá dentro viu Silas de costas, ajoelhado diante de um pequeno cofre de ferro escondido atrás de um painel falso na parede. Ele o abriu com uma chave que trazia no pescoço e retirou um pequeno frasco de vidro escuro. Com extremo cuidado, ele usou um conta-gotas para transferir algumas gotas do líquido para uma tigela de chá. Elara recuou para as sombras antes que ele se virasse, seu coração batendo descontroladamente. Ela não sabia o que havia no frasco, mas agora sabia onde ele guardava a morte de Lilian. O cofre era a chave para tudo. Elara percebeu que não conseguiria agir sozinha, precisava de olhos e ouvidos em lugares que não podia alcançar. Sua atenção se voltou para Samuel, o velho cocheiro da família. Samuel estava na plantação Finch há mais de 40 anos, desde antes do coronel Alistair herdar a propriedade. Ele era um homem quieto, de poucas palavras, cujas mãos calejadas conheciam cada cavalo e cada segredo daquela família. Ele era praticamente invisível para os brancos, uma parte da paisagem, mas Elara via a inteligência afiada em seu olhar cansado. Ele via e ouvia tudo. Aproximar-se dele era arriscado, uma palavra mal colocada poderia arruinar tudo. Ela começou de forma sutil, oferecendo-lhe um pouco de sua parca refeição em um dia de trabalho pesado, ou trazendo um unguento de ervas para as dores em suas costas, dizendo que era algo que aprendera para aliviar o cansaço. Ela não pediu nada, apenas ofereceu respeito e gentileza, plantando as sementes de uma confiança mútua. Samuel, a princípio, manteve sua distância. Ele já tinha visto muitos escravos novos chegarem cheios de planos e esperanças, apenas para serem quebrados pelo sistema. Mas ele observava Elara. Ele havia cuidado de Lilian com uma dedicação que ia além do dever de uma serva. Ele notou a forma como seu corpo ficava tenso sempre que Silas Blackwood entrava no quarto da menina. E, mais importante, ele percebeu a mudança sutil em sua atitude após os dias em que foi trancada no porão. O medo em seus olhos havia sido substituído por uma chama fria e perigosa. Certa noite, enquanto Elara voltava da cozinha, Samuel a interceptou perto dos estábulos. O diabo tem muitas faces, e a mais perigosa é a que se parece com um anjo, disse ele em voz baixa, sem olhá-la diretamente.
tome cuidado com o mestre Silas. A ganância dele é mais antiga que a doença da menina. Naquele momento, Elara soube que havia encontrado seu aliado. A aliança foi selada sem promessas ou juramentos, apenas com um entendimento mútuo forjado na opressão compartilhada. Elara confessou a Samuel não a história completa do veneno, o que seria perigoso demais, mas sua certeza de que Silas estava fazendo mal à menina de propósito. Para sua surpresa, Samuel não duvidou. Ele contou a Elara que a falecida senhora Finch nunca confiou no irmão e que, em seu leito de morte, fez o coronel prometer que nunca deixaria Silas controlar o destino de Lillian. Uma promessa que o coronel, cego pela dor, havia esquecido. Samuel se tornou os olhos de Elara fora da casa grande. Ele observava as idas de Silas à cidade, anotando mentalmente os dias em que ele visitava o boticário local. Ele também conhecia a planta da casa como a palma de sua mão, incluindo as passagens de serviço e as tábuas soltas no assoalho que poderiam ser usadas para ouvir conversas sem ser visto. Juntos eles eram duas sombras trabalhando em uníssono. Com a ajuda de Samuel, o plano de Elara começou a tomar uma forma mais concreta. O objetivo era obter uma prova física do veneno, algo que o coronel não pudesse ignorar. Samuel informou a Elara que, uma vez por mês, o coronel Finch viajava para Nova Orleans para tratar de negócios e ficava fora por 2 dias. Durante sua ausência, Silas relaxava a vigilância, muitas vezes bebendo mais do que o habitual em seu escritório à noite. Essa seria a janela de oportunidade perfeita. Samuel ficaria de vigia do lado de fora, pronto para criar uma distração nos estábulos se necessário, enquanto Elara tentaria entrar no escritório para pegar a chave do cofre enquanto Silas dormisse ou estivesse distraído. Era um plano desesperado, onde um único erro significaria uma morte lenta e dolorosa para ambos. Mas era a única chance de expor a verdade e salvar a vida de Lillian, e eles estavam dispostos a correr o risco. Enquanto o dia da viagem do coronel se aproximava, uma pequena, mas perigosa, mudança ocorreu. Graças aos antídotos secretos de Elara, a saúde de Lillian se estabilizou. Ela não estava melhorando visivelmente, mas parou de piorar. Em uma tarde, ela conseguiu se sentar na cama por quase 1 hora, olhando pela janela, algo que não fazia há semanas. O coronel, em uma de suas raras visitas ao quarto da filha, comentou com surpresa: "Ela parece ter um pouco mais de força hoje." A observação casual foi como um trovão para Elara e um alarme para Silas. Elara sabia que o tempo estava se esgotando. Silas notaria que suas doses de veneno não estavam mais surtindo o efeito desejado e inevitavelmente aumentaria a quantidade, o que poderia ser fatal. A frágil estabilidade de Lillian era, ao mesmo tempo, um sinal de esperança e uma sentença de morte iminente. A viagem do coronel não era mais apenas uma oportunidade. Havia se tornado a última esperança de todos. A partida da carruagem do coronel Finch para Nova Orleans deixou um silêncio pesado na plantação, um vácuo de autoridade que Silas Blackwood preencheu imediatamente com sua arrogância. Ele caminhava pela varanda da casa grande com um ar de dono, o sorriso presunçoso raramente deixando seu rosto. Para ele, a ausência do cunhado era um ensaio para o futuro, um vislumbre do império que em breve seria seu. Elara e Samuel observavam de longe cada um em seu posto, trocando um único olhar que carregava todo o peso do plano que haviam traçado. Não havia mais volta. Aquela noite seria a noite em que a balança da justiça começaria a pender para o lado deles. Enquanto Silas se deleitava em sua falsa vitória, os 2 escravos invisíveis para ele preparavam-se para a guerra silenciosa que travariam na escuridão, uma guerra pela vida de uma criança e pela alma daquela casa. A paciência, a observação e a coragem seriam suas únicas armas contra um inimigo que se sentia invencível. A noite caiu densa e úmida, abafando os sons da plantação. Dentro da casa grande, a maioria das luzes se apagou, restando apenas a lamparina acesa no escritório de Silas. Elara cumpria suas últimas tarefas, o coração batendo num ritmo controlado, uma calma forçada que escondia a tempestade em sua mente. Ela podia ouvir o tilintar do vidro vindo do escritório, o som de Silas se servindo de mais um copo de uísque. A arrogância era a melhor aliada de Elara, pois tornava o homem descuidado.
Ele não via mais nela uma ameaça, mas sim uma serva quebrada, um exemplo de sua autoridade. Samuel, de seu posto perto dos estábulos, observava a janela do escritório, esperando um momento em que a luz finalmente se extinguisse. Cada minuto de espera era uma agonia, um teste de nervos. Eles sabiam que teriam apenas uma chance. Se falhassem, a escuridão do porão de defumação seria uma recompensa perto do que os aguardaria. Perto da meia-noite, um som baixo imitando o pio de uma coruja veio da direção dos estábulos. Era o sinal de Samuel. A luz do escritório estava apagada há quase uma hora. Descalça para não fazer barulho, Elara se moveu pelos corredores escuros da casa como um fantasma. Ela conhecia cada tábua que rangia, cada porta que emperrava. Samuel a havia instruído perfeitamente. O corredor que levava ao escritório era o trecho mais perigoso. O ar parecia pesado, carregado de tensão. Cada sombra parecia se mover, cada corrente de ar soava como um sussurro. Ela parou em frente à porta do escritório, a mão pairando sobre a maçaneta de latão frio. Por um instante o medo a paralisou. O rosto frágil de Lilian veio à sua mente, dando-lhe a força de que precisava. Ela respirou fundo, girou a maçaneta com uma lentidão torturante e empurrou a porta, que se abriu com um gemido quase inaudível. O cheiro de uísque e fumaça de charuto pairava no ar. À luz fraca da lua que entrava pela janela, Elara viu Silas Blackwood caído sobre a poltrona de couro, a cabeça pendida para o lado, roncando baixo. A garrafa de uísque quase vazia estava no chão ao seu lado. O coração de Elara martelava contra suas costelas. Ela se aproximou em silêncio, os olhos fixos na fina corrente de ouro no pescoço dele. A chave do cofre. Com as mãos trêmulas, ela se inclinou sobre ele, o calor de sua respiração alcoólica em seu rosto. Com um cuidado infinito, ela passou os dedos por baixo da corrente e a levantou lentamente, sentindo o peso frio da chave em sua palma. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela se afastou, foi até a parede, abriu o painel secreto e encaixou a chave na fechadura do cofre de ferro. O clique do mecanismo soou como um tiro no silêncio do cômodo, mas Silas não se moveu. Dentro do cofre, ao lado de alguns papéis e moedas de ouro, estava ele, o pequeno frasco de vidro escuro. Elara o pegou, sentindo o frio do vidro em seus dedos. Ela não podia levar o frasco inteiro, Silas notaria sua falta imediatamente. De dentro de sua manga, ela retirou um pequeno pedaço de junco oco, cuidadosamente selado em uma das pontas com cera de abelha. Usando o conta-gotas que estava ao lado do frasco, ela transferiu uma quantidade minúscula do líquido oleoso para dentro do junco e o selou na outra ponta com um pedaço de cera que trazia consigo. Era a prova. A verdade líquida que poderia condenar Silas e salvar Lilian. Com a mesma precisão, ela colocou o frasco de volta no lugar, fechou o cofre, trancou-o e recolocou o painel na parede. Tudo estava exatamente como antes. Ninguém jamais saberia que ela esteve ali. O retorno foi ainda mais angustiante. Elara precisava colocar a chave de volta no pescoço de Silas sem acordá-lo. Ela se aproximou novamente do homem adormecido, prendendo a respiração. Ao passar a corrente sobre sua cabeça, seus dedos roçaram a pele de seu pescoço. Silas resmungou em seu sono e se mexeu na cadeira, fazendo o coração de Elara parar por um instante. Ela congelou, imóvel como uma estátua, esperando que ele voltasse a dormir profundamente. Após um minuto que pareceu durar uma vida, sua respiração se tornou pesada e irregular novamente. Com um último movimento rápido e silencioso, Elara saiu do escritório, fechando a porta atrás de si. Ela deslizou pelos corredores de volta às senzalas, o pequeno junco escondido em sua mão, uma bomba-relógio que ela entregou a Samuel, que a aguardava nas sombras. Ele o pegou sem uma palavra e desapareceu na escuridão dos estábulos, onde a prova seria enterrada sob o feno, no lugar mais seguro de toda a plantação. A manhã seguinte nasceu como qualquer outra. O sol da Louisiana subiu no céu, quente e implacável. Silas Blackwood acordou com dor de cabeça e mau humor, completamente inconsciente da violação noturna. Ele supervisionou o trabalho da manhã com sua crueldade habitual e, mais tarde, preparou o mingau matinal de Lilian, adicionando as gotas de veneno com um sorriso satisfeito.
Quando Elara levou a tigela para a menina, seus olhos encontraram os de Silas por um breve momento. Ele viu nela a escrava que havia quebrado, a mulher que aprendera a lição e agora o obedecia sem questionar. O que ele não viu foi o brilho de aço por trás da submissão em seu olhar. Ele acreditava ter o controle absoluto, que seu plano era infalível e sua vitória, garantida. Silas não sabia, mas o laço de sua própria armadilha já começava a se apertar em seu pescoço, e a mão que o segurava era a da mulher que ele mais desprezava. O retorno do coronel Finch de Nova Orleans deveria ter trazido uma sensação de normalidade à plantação, mas, para Elara, apenas aumentou a tensão a um nível insuportável. Ela sabia que a estabilidade de Lillian era uma anomalia perigosa aos olhos de Silas, uma prova de que seu plano estava falhando. O tempo estava se esgotando. Com a prova do veneno, o pequeno junco selado, escondido em segurança por Samuel, Elara não sentia mais apenas medo, mas uma determinação gélida. Ela observava cada movimento de Silas, cada olhar que ele lançava para a sobrinha, esperando pelo momento em que ele decidiria que a paciência havia acabado. Ela não precisaria esperar muito. A presença do coronel na casa, em vez de ser um impedimento, tornou-se o catalisador para o ato final de Silas. Ele precisava terminar o que havia começado, e precisava fazer isso sob o teto do homem que ele estava enganando, para que a tragédia parecesse ainda mais inevitável e natural. O palco para o confronto final estava montado, e a cortina estava prestes a subir. Na segunda noite após o retorno do coronel, uma tempestade violenta desabou sobre a Louisiana, envolvendo a casa grande em um véu de chuva e escuridão, com o som dos trovões abafando qualquer ruído interno. Para Silas Blackwood, era o cenário perfeito. Ele viu a tempestade não como um obstáculo, mas como uma cobertura divina para seu ato final. Com uma calma assustadora, ele foi até a cozinha, dispensando a cozinheira noturna sob o pretexto de preparar pessoalmente um leite quente para acalmar os nervos de Lillian durante a tempestade. Sozinho, sob a luz vacilante de uma lamparina, ele abriu o pequeno frasco escuro que guardava em seu bolso. Desta vez, ele não adicionou apenas algumas gotas. Ele despejou uma quantidade generosa no copo de leite fumegante, o suficiente para garantir que a menina não veria o nascer do sol. Era um ato de desespero e ganância, a jogada final de um homem que acreditava estar a um passo de conseguir tudo o que sempre desejou, certo de que a tempestade lá fora e a falsa doença da menina encobririam seu crime para sempre. Elara, no entanto, estava um passo à frente. Ela havia antecipado que Silas usaria a primeira oportunidade de distração para agir. Enquanto ele estava em seu escritório mais cedo, Elara havia preparado um copo de leite idêntico, apenas aquecido e adoçado, e o escondeu sob um pano no corredor de serviço. Quando ouviu Silas indo para a cozinha, ela se posicionou nas sombras. No momento em que ele saiu da cozinha, segurando o copo envenenado, Elara criou a distração perfeita. Deixou cair propositalmente uma bandeja de metal no corredor oposto, produzindo um estrondo que ecoou pela casa. Silas, irritado com o barulho, colocou o copo em uma pequena mesa de canto para investigar. Foi o único segundo de que Elara precisou. Com a agilidade de um fantasma, ela trocou os copos, pegando o envenenado e deixando o inofensivo em seu lugar. Quando Silas retornou, resmungando sobre a incompetência dos servos, ele pegou o copo que Elara havia deixado e continuou seu caminho para o quarto de Lillian, completamente inconsciente de que carregava em suas mãos a prova de sua própria ruína. Ao entrar no quarto, Silas entregou o copo a Elara com uma ordem seca. Dê isso a ela, vai ajudá-la a dormir com essa tempestade. Seus olhos estavam fixos nela, esperando qualquer sinal de hesitação. Elara pegou o copo com as mãos firmes e o levou aos lábios de Lillian, que bebeu o leite morno lentamente. Silas observava, um sorriso quase imperceptível em seu rosto, esperando o veneno fazer efeito. Mas nada aconteceu. Lillian terminou o leite e simplesmente se aninhou nos travesseiros, sonolenta. A confusão no rosto de Silas rapidamente se transformou em uma fúria gelada. Ele olhou para Elara, e em seus olhos pela primeira vez não viu medo, mas um desafio silencioso. Naquele instante, ele entendeu. Ele havia sido enganado. Com um rosnado de pura raiva, ele avançou e agarrou Elara pelos braços. "O que você fez, sua bruxa?" Ele sibilou, sua voz baixa e cheia de veneno. "Onde está o outro copo?"
A violência de seu ataque derrubou uma pequena mesa ao lado da cama, e o barulho do abajur de vidro se quebrando no chão foi como um tiro na noite silenciosa. O som agudo do vidro quebrando, seguido pelo grito assustado de Lillian, foi o que trouxe o coronel Alistair Finch correndo pelo corredor. Ele arrombou a porta do quarto de sua filha esperando encontrar algum acidente causado pela tempestade. Em vez disso, a cena que o recebeu o paralisou. Ele viu seu cunhado, o homem em quem confiava cegamente, segurando Elara com violência contra a parede, seu rosto contorcido em uma máscara de ódio. Sua filha estava encolhida na cama, chorando de terror, e no chão, estilhaços de vidro brilhavam à luz da lamparina. Por um longo momento, o coronel não conseguiu processar o que via. A imagem não fazia sentido. Era uma traição tão profunda, tão fundamental à sua visão de mundo, que sua mente se recusou a aceitá-la. Silas, o que significa isso? Solte-a, imediatamente, ele ordenou, sua voz um trovão que rivalizava com a tempestade lá fora. A ilusão de família e lealdade que ele construíra ao redor de si mesmo começou a rachar, expondo a terrível verdade que se escondia por baixo. Libertada do aperto de Silas, Elara não recuou. Com uma coragem nascida do desespero, ela deu um passo à frente, seu corpo tremendo, mas sua voz surpreendentemente firme e clara. Não é o que parece, coronel, disse ela, olhando diretamente para o homem que era seu dono. Ele não estava me atacando por nada. Ele está furioso porque a menina não morreu. Então, ela apontou para o corredor escuro de onde viera. O leite que ela bebeu era inofensivo. O verdadeiro remédio do mestre Silas, o que ele lhe deu todas as semanas, está naquele outro copo, na mesa do corredor. A acusação era tão direta, tão audaciosa, que o ar no quarto pareceu congelar. Silas empalideceu, gaguejando negações e acusando Elara de feitiçaria e mentiras. Mas Elara não se abalou. Ela se virou para Silas, seus olhos queimando com uma justiça muito contida, e fez o desafio final. Se estou mentindo, mestre Silas, então vá buscar o copo. Beba o leite na frente do coronel, para provar que é apenas um remédio para acalmar uma criança. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. Aquelas palavras pairaram no ar carregadas com um peso irrefutável. Todo o poder, toda a autoridade e toda a presunção de Silas Blackwood se desintegraram naquele único momento. Sua recusa em se mover, o terror estampado em seus olhos, foi uma confissão mais eloquente do que qualquer palavra. Ele olhou para o copo no corredor como se fosse uma serpente pronta para dar o bote. O coronel Finch observou a reação de seu cunhado, e a verdade o atingiu com a força de um soco no estômago. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou. A doença prolongada de Lillian, a melhora sutil quando Silas estava ausente, a confiança cega que ele depositara no homem que era irmão de sua falecida esposa. Ele não olhava mais para um parente querido, mas para um monstro que sorria enquanto tentava assassinar sua única filha. A estrutura de poder naquela casa, construída sobre mentiras e aparências, desmoronou em um instante. Silas havia perdido. Ele foi publicamente e irrevogavelmente destruído, não por uma arma ou por uma lei, mas pela coragem de uma mulher que ele considerava menos que humana. A punição de Silas Blackwood não veio com o estalo de um chicote ou o barulho de uma forca, mas com o silêncio esmagador da desonra. O coronel Alistair Finch, com o coração partido pela traição, não o entregou à lei, onde as conexões de Silas poderiam ter suavizado sua sentença. Em vez disso, ele o despojou de tudo. O nome Blackwood foi removido de cada documento, sua herança foi revogada e ele foi expulso da plantação Finch com nada além da roupa do corpo. Sua história se espalhou como fogo em palha seca por toda a Louisiana. Nenhum senhor de terras o empregaria, nenhuma família o receberia. Ele se tornou um pária, um fantasma que assombrava as estradas empoeiradas, um lembrete vivo de que a ganância é um veneno que consome primeiro quem o carrega. A sua morte social foi mais lenta e, para um homem de sua arrogância, infinitamente mais dolorosa do que qualquer execução. Ele, que tanto cobiçou a fortuna dos Finch, acabou sem um único centavo para comprar seu próprio pão, condenado a viver e morrer na miséria que tanto desprezava nos outros.
A revelação da verdade transformou o Coronel Finch de uma forma que nem a morte de sua esposa havia conseguido. A casca de amargura que o envolvia se quebrou, revelando um homem consumido pela culpa e por uma gratidão avassaladora. Ele finalmente viu Elara não como uma propriedade, mas como a salvadora de sua linhagem, a guardiã de seu único tesouro. Ele passou os anos seguintes se dedicando a Lilian, que floresceu sob os cuidados contínuos de Elara, tornando-se uma jovem forte e saudável. Mas o maior ato de redenção do coronel foi silencioso e calculado. Ele chamou seu advogado e, desafiando todas as convenções e leis não escritas da sociedade sulista, reescreveu seu testamento. O documento, selado e guardado a 7 chaves, era uma bomba-relógio social, um ato de rebelião contra o sistema que ele mesmo ajudara a construir. Era a sua forma de pagar uma dívida que ele sabia ser impagável e de garantir que a justiça, uma vez encontrada, jamais fosse perdida novamente naquela terra. Quando o coronel Alistair Finch faleceu anos depois, a leitura de seu testamento causou um escândalo que ecoou por todo o estado. O documento não apenas concedia a Elara sua liberdade incondicional, mas também a nomeava tutora legal de Lilian Finch até que a menina atingisse a maioridade. E o mais chocante de tudo, ele lhe legou uma porção significativa e lucrativa das terras da plantação, tornando-a uma proprietária de terras em um mundo onde pessoas como ela eram consideradas propriedade. A aristocracia local ficou horrorizada, mas o testamento era legalmente inatacável. Elara, a mulher que fora comprada para assistir a uma morte, tornou-se a administradora de uma vida e de um legado. Junto com Lilian, ela transformou sua porção da fazenda, introduzindo novas culturas e tratando seus trabalhadores com uma dignidade nunca antes vista na região. Elas provaram que a prosperidade não precisava ser construída sobre a crueldade, mas sim sobre o respeito e a inteligência. A história de Elara e Lilian Finch se tornou uma lenda sussurrada nas senzalas e nos salões da Louisiana, uma narrativa que sobreviveu à Guerra Civil e ao passar das gerações. Não era apenas a história de uma vingança, mas a prova de que a verdadeira força não reside no poder de um chicote ou na cor da pele, mas na coragem de um coração e na agudeza de uma mente observadora. O legado deixado por Elara não foi medido em acres de algodão ou em dólares, mas na ideia poderosa de que a sabedoria e a humanidade podem florescer nos lugares mais sombrios. E assim a coragem de uma única mulher, que ousou ver a verdade quando todos estavam cegos, não apenas salvou uma criança e derrubou um tirano, mas também plantou uma semente de mudança em um solo que todos acreditavam ser para sempre infértil para a justiça.